Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta. Gera muita insegurança no profissional, porque se a gente olhar o processo completo, ele já não sabe fazer o currículo, então ele não vai saber falar dele na entrevista. Vamos lá. Experts Live Like respondem. A primeira pergunta: onde as pessoas mais falham em entrevistas de emprego? Bom, realmente essa é uma dúvida de muitos profissionais e toda vez que eu inicio uma mentoria é uma das principais perguntas antes de começar qualquer coisa. Vou falar sobre 3 pontos relevantes: autoconhecimento, experiência e resultados. Normalmente a maior dificuldade dos profissionais na entrevista é falar sobre si. Não sabe contar a trajetória, isso porque trabalhou muito tempo, dentro das empresas, tem um cargo, tem uma posição e não sabem falar sobre si na questão de habilidades comportamentais. Então são dois pontos aí que fazem os profissionais travarem. Então, o que tem que acontecer na entrevista? O profissional ele tem que criar uma narrativa onde ele consiga abordar a trajetória dele, as empresas que ele passou, os cargos, inclusive frisando na questão da descrição das atividades, trazendo os resultados e linkando com as principais habilidades comportamentais que fez com que ele conquistasse resultados. Então, esse é o foco. É um pouquinho difícil, às vezes, justamente pelo fato do profissional não ter essa prática, mas essa narrativa é o que realmente brilha os olhos do recrutador. Quando o profissional senta na mesa para negociar uma vaga, que esse é o momento da entrevista, se ele não sabe falar sobre si, realmente ali ele tá fora. Quando o profissional recebe essa pergunta, nos conta um pouquinho de você. Quanto tempo deveria durar essa narrativa inicial? Eu sempre falo pro profissional sentir o ambiente da entrevista, porque não é só uma pessoa especializada em RH que faz a entrevista. A gente tem o recrutador, que é uma pessoa formada, nós temos gerentes fazendo e tem pessoas que às vezes nem têm essa habilidade. Então, se a conversa estiver bem fluida ali no momento da entrevista, ele pode estender um pouquinho mais. E se ele sentir que o recrutador está apenas perguntando e ele está respondendo, ele já está cortando e passando para outra pergunta, ele precisa ser mais objetivo. Então, fale sobre você, é legal até ele entender o contexto, porque tem muitos recrutadores, entrevistadores ou até gerentes que fazem entrevista que o fale sobre você, ele quer falar do âmbito pessoal e às vezes não quer falar do âmbito profissional. Então, o profissional ele tem que ter essa dinâmica. Se ele tiver dúvida, ele pode perguntar, porque o momento da entrevista é justamente para ser uma questão interativa, e o que normalmente não acontece com o profissional, porque quando ele entra na entrevista, ele já entra acuado, com medo, mas eu sempre friso, senta na mesa do recrutador para negociar. Você tá ali buscando uma oportunidade, a empresa quer um profissional e você precisa negociar algo que seja relevante para sua carreira, então não vá com medo, vá com alta confiança. Então fale sobre você, ele vai trazer um resumo da trajetória dele, quando é o foco profissional, trazendo pontos relevantes. Não precisa falar da época que foi estagiário, mas traz ali, você já é o analista? Nessa empresa eu já sou analista, já faço essas atividades, então tive a oportunidade de implantar X projeto que gerou esse resultado para a empresa. Ali eu percebi que tal habilidade minha ficou em destaque, essa outra eu tive que melhorar. Então, é trazer essa narrativa, porque o recrutador ele quer conhecer o profissional no momento da entrevista. Então, ele precisa contar a sua trajetória, e o pessoal tem muita dificuldade justamente nesse ponto, por não ter essa preparação e esse conhecimento da própria trajetória. Segunda pergunta: qual é o maior erro no currículo que faz o recrutador descartar na hora? A formatação do currículo atrapalha muito o momento da triagem. Então, a gente teve um período onde o currículo criativo, que é aquele currículo mais bonito, feito em uma plataforma de design, ficou muito em alta. E aquele currículo, ele não atende aquilo que o recrutador busca. A leitura dele não é fácil e o recrutador, ele leva até 10 segundos para analisar um currículo. Então, qual que é o padrão? Tem que ser algo mais simples e objetivo, focado nos tópicos essenciais. O currículo criativo, o formato dele é em tabela e ele não permite trazer detalhes, ele é apenas em uma página. Tem alguns que tem gráficos, tem imagens, ícones, então tudo aquilo atrapalha a triagem, porque o recrutador ele recebe 50 currículos, 100 currículos, então ele olha muito rápido ali, ele tem a descrição da vaga na cabeça dele, então ele vai procurar um currículo que atenda essa descrição da vaga. A partir do momento que fica muito difícil essa interação do currículo com a descrição da vaga, ele abandona e vai para outro, porque são muitos currículos que o recrutador recebe. Então o
formato atrapalha muitos profissionais no momento da triagem. Por isso que a gente fala de um currículo padrão, que é um currículo da esquerda para a direita, com letra preta, sendo Arial ou Calibri, e tendo os tópicos essenciais, que é cabeçalho, objetivo, a experiência profissional, formação, cursos e idiomas. Como a gente fala aqui no Brasil, né? Sem encher linguiça, uma coisa mais objetiva. E o detalhamento das atividades, que aí é um ponto muito relevante para essa questão do currículo, onde muitos profissionais não fazem. Porque justamente a dica de ouro para o profissional é responder à descrição da vaga. E onde que ele responde? Na descrição das atividades do currículo dele. Quanto mais aderência esse currículo tiver com a descrição da vaga, mais facilidade ele terá de passar para a próxima etapa, que é a fase da entrevista. Pode colocar hobbies ou não pode colocar hobbies no currículo? Currículo não. Currículo é técnico, objetivo e muito preciso ali na sua trajetória. Você tem a opção de colocar um hobby, um trabalho voluntário, alguma outra coisa que agregue no LinkedIn, porque ali o LinkedIn ele é mais aberto. Dentro do currículo, até o pessoal pergunta muito, qual a quantidade de páginas ideal para o currículo? É uma, é duas, é três, é quatro? Se você conseguir construir um currículo com 2 páginas, é legal. Com 3 páginas, normalmente é um profissional que já tem 30 anos de experiência, aí é um pouquinho mais longo, porque tem mais empresas para mencionar, mais descrição de atividades, mais resultados. Mas não adianta você fazer um currículo de 3 páginas onde você coloque informações irrelevantes. Eu já cheguei a pegar um currículo de 8 páginas, que eu achei um absurdo, mas é porque estava mal estruturado. E quando a gente estruturou, ele ficou em 3 páginas. Então, o currículo, ele é muito objetivo. Lembrando, o recrutador leva poucos segundos para analisar. Então, um hobby, ele pode ser mencionado no momento da entrevista. Por exemplo, eu comecei a fazer esse hobby porque descobri que eu tinha uma habilidade para desenvolver e esse hobby me ajudou. Então, você pode trazer um hobby. Isso aconteceu com um profissional que eu atendi. Ele é muito focado da área de TI, então qualquer distração atrapalhava ele. Então, ele começou a fazer um esporte que ajudava ele nisso. Então, você pode trazer essa questão do hobby, mas sempre linkando como esse hobby te ajudou a desenvolver alguma habilidade comportamental ou potenciou alguma coisa. Tudo que você apresenta para o recrutador, isso falando de momento de entrevista, precisa agregar para sua trajetória profissional. O currículo não. Objetivo, padrão com as informações essenciais. Que você quiser colocar de plus, vai pro LinkedIn. Então vamos entrar agora no LinkedIn. O que eu preciso fazer para deixar meu LinkedIn realmente atrativo para recrutadores? E aqui eu vou te segurar para 5 pontos. 5 coisas que são essenciais para deixar o LinkedIn super atrativo. Um perfil completo, um perfil que interage e um perfil que faz publicações e comentários são mais relevantes. O que significa isso? Essas atividades ajudam o perfil a ser mais visto, aumenta o alcance e assim tem mais oportunidades de ser ali contatado pelo recrutador. O maior erro, quando o profissional ele não preenche o LinkedIn. Hoje muitas pessoas fazem o cadastro do LinkedIn, entram lá, fazem o login, mas não tem banner, não tem foto, não tem título, não tem sobre, não tem as informações de experiência profissional, não tem os cargos, não tem descrição, não tem informação acadêmica, não tem curso. Então, esse LinkedIn ele é invisível. Um LinkedIn que ele não tem as informações básicas completas, ele não vai aparecer em nenhuma pesquisa, porque o LinkedIn ele busca por palavras-chave e o recrutador usa esse recurso. E quando não tem nada no LinkedIn, é impossível que esse profissional seja encontrado e é impossível que o recrutador olhe um perfil do LinkedIn sem nenhuma informação e compare com a vaga. Então, o maior erro dos profissionais é não colocar as informações no LinkedIn. São as informações básicas que ele pede ali quando você está fazendo um cadastro. O LinkedIn ele tem 3 tópicos quando você vai fazer esse cadastro, que são as informações essenciais, adicionais e recomendadas. Então, as informações principais precisam estar completas. Tem as adicionais, que aí entra um trabalho voluntário, prêmios, reconhecimentos, e tem a questão das recomendadas, que aí tem alguns outros pontos. Então, a estrutura precisa estar ok para esse profissional aí estar visível dentro da plataforma. Um outro ponto são as palavras-chave. Então, profissionais que não usam palavras-chave ali da sua área dentro do LinkedIn também dificultam. E não existem palavras-chave universais. Todo mundo fala, qual que é a palavra-chave da minha área? Qual que eu coloco? A palavra-chave são atividades principais da sua área de atuação que você consegue identificar na descrição da vaga do recrutador. Então, quando você está procurando uma vaga
por exemplo, de analista financeiro, então a gente vai falar de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, planejamento, orçamento, não são palavras-chave. Então a construção desse perfil precisa ter palavras-chave. Outra coisa que o pessoal não coloca, detalhamento da descrição das atividades e resultados, assim como a gente faz no currículo. Então muitas pessoas colocam apenas o cargo e não colocam mais nada. Então o recrutador ele vai usar a mesma lógica para o currículo. Ele vai olhar o LinkedIn e vai fazer um comparativo com a vaga. Se eu entro no LinkedIn da pessoa e não tem nenhuma descrição das atividades, fica impossível para o recrutador fazer esse comparativo. Então, esse é um erro muito grave que os profissionais cometem. Outro ponto, título. Título, ele é um campo estratégico porque é através dele que o recrutador faz a busca. O LinkedIn, ele vai pegar a palavra-chave que o recrutador usa para buscar um cargo e ele vai buscar essa informação dentro do LinkedIn. Se eu digitar uma analista financeiro, ele vai trazer todos os perfis que mencionaram isso no título. E muitas vezes o profissional coloca no título Open to Work, buscando recolocação, em transição de carreira, estagiário da área tal, estudante, graduando. Essas não são palavras-chave. O que tem que colocar no título? Cargo e algumas atividades ali da sua área de experiência, que nem eu falei. Analista financeira é o cargo, que é o cargo de busca, contas a pagar, contas a receber, que são atividades principais ali do cargo. Então, é algo muito importante. Também o título é o primeiro contato que o recrutador vai ter com o seu perfil na aba de pesquisa. Então, ali quando está estruturado, já ajuda o recrutador a entender sobre o seu perfil. O outro ponto estratégico que o pessoal não faz é a questão da interação. Muitas pessoas só fazem o perfil, deixam lá estruturado, mas não entram mais. Então, a publicação não é um ponto forte para quem está procurando emprego, mas alguns profissionais fazem. A publicação que gera conversa faz com que o perfil seja indicado, seja recomendado, então isso faz com que ele vá crescendo. E os comentários também, interação dentro da rede, pode ser interação dentro de um conteúdo do próprio LinkedIn ou de algum perfil ali que o pessoal acaba seguindo, mas a interação ajuda muito. Tanto é que no campo de análise do LinkedIn, lá ele pontua que perfis que publicam e interagem, ele tem mais alcance que perfis que não fazem nada. Assim como ele também pontua que perfis que são completos também tem mais alcance que perfis incompletos. Não sei se deu 5, mas acho que eu falei quase tudo. Você tem alguma sugestão específica para foto? Porque eu tenho visto, especialmente aqui no Brasil, bastante diferença entre as fotos no LinkedIn. Lá fora, às vezes, é um pouco mais padronizada, aquele negócio mais... o pessoal se posiciona. Aqui é um pouco diferente. Você tem alguma recomendação? Afeta, não afeta? Qual é a sua opinião? O que o Luiz Gustavo do LinkedIn, que ele é o gerente de comunidades, ele fala sobre autenticidade. Ele quebrou um pouco dessa questão do padrão de ter que tirar uma foto profissional, com aquelas poses que a gente normalmente vê. O que eu sempre sugiro é o quê? Como a gente vai atender um profissional que está em recolocação ou buscando emprego, ele não consegue tirar uma foto profissional. Então eu peço para ele tirar uma foto onde ele esteja bem vestido, com um fundo branco, para dar relevância ali pro rosto dele, como se fosse uma foto 3x4. Quem usa roupa social, que já é do padrão da área, coloca roupa social, ou se não, mais um casual, uma camiseta, uma camisa polo, alguma coisa do tipo. Mas hoje, justamente por entender esse posicionamento que o próprio LinkedIn trouxe, eu não aconselho mais essa questão desse padrão, terno e gravata, porque realmente ali não espelha a pessoa. E já falando do banner, o banner é legal trazer algo que seja conectado com a sua área de atuação. Então, se eu sou do financeiro, tenta pegar uma imagem focada nisso, se é de produção, algo nesse tipo, porque perfil sem foto e sem o banner dá um ar de desleixo, né, de algo esquecido. É como se fosse uma loja abandonada lá, alguma coisa abandonada. Então, é muito relevante trazer essa questão da foto e do banner, mas sempre com esse toque de autenticidade, que é uma coisa que o LinkedIn tem falado. Como lidar com dúvidas sobre a própria capacidade profissional, mesmo em posições de sucesso? Então, aqui o que eu entendo dessa pergunta é pessoas que estão aplicando ou se candidatando para um próximo nível na minha empresa ou em outra. E essa insegurança, será que eu estou pronto? Será que eu não estou? O que você recomenda para essa fase onde você está? Já passei aqui um tempinho, eu acho que eu estou pronto para o próximo desafio, mas eu não sei ainda e fico inseguro. Esse caso é um pouquinho mais profundo, porque aí eu já vejo uma questão de um autoconhecimento profundo do profissional e uma questão mais de coach. Quando o profissional, vamos supor, ele tá num nível de analista e ele decidiu seguir uma carreira para liderança. Tem gente que não quer carreira de liderança, quer uma carreira de especialista. Ele vai para um nível de
de liderança. Primeiro ponto, essa empresa, ela tem essa possibilidade de me gerar essa oportunidade? Tem essa vaga aberta? Em quanto tempo eu posso assumir essa posição? Eu tenho as habilidades técnicas e comportamentais para assumir essa posição? Então, se tem um diálogo legal dentro da empresa, então a empresa vai ter essa trilha e a pessoa vai saber. Então, para eu assumir uma posição de liderança, eu preciso melhorar as minhas habilidades comportamentais. Então, o profissional vai lá e desenvolve isso. Aí eu preciso aperfeiçoar algumas habilidades técnicas. Então, ele vai lá e desenvolve essa questão. Quando a empresa não gera essa oportunidade, aí sim ele vai para o mercado. E o que acontece no mercado? Se eu sou um analista e eu nunca tive uma posição de liderança, é mais difícil eu sair de analista para liderança. A não ser que seja uma indicação ou alguém que conhece a pessoa e realmente quer contratar porque sabe que ela tem potencial. O ideal é sempre você transicionar com o mesmo cargo, né? Então, o que essa pessoa pode fazer? Se ela é analista e não tem a possibilidade de ser um líder na empresa que ela tá, é buscar uma outra posição de analista e dentro da outra empresa construir essa trilha. Pode acontecer de aparecer uma posição de coordenador, vamos supor, ali um analista sênior que já lidera pessoas, então já tem essa experiência, mas não tem um cargo, aí fica mais fácil, porque aí na entrevista ele consegue pontuar essa questão. Então, aí é um caso um pouco mais profundo, mas sempre uma transição de posição, ela sempre vai bater em duas teclas. Eu tô pronto tecnicamente e comportamentalmente, eu tô pronto no técnico e no comportamental para dar esse próximo passo, para eu avançar. E normalmente quando o profissional tem muita dúvida, né, realmente ele procura alguém para ajudar, porque aí é um processo mais denso, não é algo tão simples que nem a gente tá falando de currículo, LinkedIn, entrevista. Quando você já tá numa empresa há bastante tempo, a empresa já reconhece seu potencial, então é mais fácil você crescer ali. Se a empresa tem essa oportunidade. Tem empresas que não tem, que a pessoa vai ficar de analista ali e não vai sair porque talvez o gerente ele seja o dono da empresa, ou tem um diretor que é dono da empresa, então essa pessoa não vai sair. Então o que ela verá? Eu quero uma posição de liderança e nessa empresa eu não consigo. Então realmente ela tem que pegar toda essa bagagem dela e se ela já liderou, porque normalmente um analista sênior já lidera pessoas, então fica mais fácil ela fazer essa transição aí quando ela já liderou pessoas para um cargo e buscar isso no mercado. Agora, se tem a possibilidade dentro da empresa, é ter essa comunicação com o RH e falar assim, o que eu preciso para avançar para esse próximo cargo? Quando a empresa é bem estruturada, é fácil fazer isso. Normalmente, empresas pequenas não têm essa estrutura e realmente o profissional ele vai acabar indo para o mercado. Então, pode ser que ele saia para uma posição de analista e depois, dentro dessa empresa, ele cresça. Ou, dependendo da bagagem dele, às vezes é um analista de 7, 8 anos, 10 anos, consiga uma posição aí de liderança, no caso, um coordenador, alguma coisa desse nível. E a última pergunta bônus, qual é a melhor pergunta que eu posso fazer ao entrevistador no final da entrevista? Perguntas, assim, diferenciadas. O pessoal normalmente tem medo de fazer alguma pergunta para o recrutador no momento da entrevista. Já começa por aí. Não tem que ter medo de perguntar, porque tem que ter essa dinâmica. O profissional está buscando uma vaga e o recrutador está buscando um candidato. Então, essa interação é muito legal. E quando o recrutador deixa o candidato à vontade, ele consegue até perguntar. Então, se ele esclareceu todas as dúvidas dele, referente a salário, benefícios, as atividades, se tiver tudo esclarecido, ele pode perguntar, por exemplo, como que vai ser o meu dia a dia aí na empresa? Como que é a equipe? Quem é esse líder? Como que é formado ali o meu dia a dia na empresa? Então, é uma pergunta para saber já ali como que vai funcionar e ele já se projeta nessa posição. Quem que é o meu líder, né? Quantas pessoas tem nessa equipe? Nesse momento você falou que eu vou entrar para essa posição aqui. Esse projeto já está andando? Você pode me falar mais sobre ele? Porque aí, nesse momento, ele já pode até agregar alguma coisa ali dentro da entrevista. Isso já aconteceu comigo. Fazer uma transição e a empresa estava fazendo uma implantação, ela pensou, você vai vir para essa posição. Eu falei como que está o andamento desse projeto? Você pensou, então a gente já poderia, caso eu seja a pessoa escolhida, poderia fazer isso, e ali você já já coloca a sua expertise para fora, já dando até o resultado ali para a empresa, o caminho. E isso gera muita interação na entrevista, porque o recrutador já fica interessado, fala assim, nossa, que legal, a pessoa ali já até me falou como eu faria, como deveria ser feito, qual que é a solução. Então, isso gera uma interação. Se você estiver numa conversa com o gerente, ali já vira um bate-papo. Como que você fez lá? Como que você faria aqui? Então, você já pode trazer essa interação de perguntar como que seria o meu dia a dia na empresa, se tem algum projeto em andamento, né? Reforçar um pouco do que você vai fazer ali. Então, são perguntas que o profissional pode fazer se ele não tiver nenhuma dúvida.
Dependendo do profissional que fez essa entrevista, pode ser que ele também não dê brecha. Tem profissional que não pergunta nada, é só uma entrevista mais objetiva, pergunta, responde, e aí não dá nem brecha para esse diálogo legal, assim, da entrevista. Tem uma, eu quero encerrar com a sua opinião sobre isso, tem uma que eu costumava fazer, e agora que eu tenho a oportunidade de perguntar para você, que é expert no assunto, vou até ver se naquela época eu estava fazendo certo. Eu costumava perguntar o que você espera de alguém que vai ter sucesso nessa posição. Em outras palavras, meio que buscava a pessoa me dizer, olha, um candidato que vai se destacar nessa posição, ele vai fazer isso, vai fazer assim, meio que já ter o caminho das pedras, que caso eu entrasse, eu já soubesse exatamente o que era esperado nessa posição, o que eu precisaria fazer para preencher todas as expectativas. É muito para frente ou você acha que é válido? Depende, e aí a gente encerra com essa. Eu sempre falo pro profissional que as perguntas dos diretores, CEOs e gerentes vão ser assim, totalmente inesperada, e ele quer realmente ali esticar esse profissional. Então eu vejo que a sua pergunta é colocando o profissional para se projetar na posição. Então, o que você espera que um profissional contratado para analista de desenvolvimento faça? Eu espero que esse profissional ele seja, primeiro, dedicado e comprometido. Eu espero que ele desenvolva e traga boas ideias, que ele gere inovação através de criatividade. Então, essa pergunta faz com que ele se projete nessa posição e ali ele já traz insights para você. E nesses insights você consegue saber se ele, esse cara vai ser bom aqui. Camila, um prazer enorme. Muito obrigado pelas suas dicas.